número 71, hoje com a Alessandra Lopes, Humberto, juntei o Humberto com o amigão ficou tipo amigão, né? Estamos aqui conversando sobre a ação do bem, sobre Ribeirão Pires, sobre descarte consciente de lixo. E aí, Alessandra, então, pode continuar o raciocínio. Nós temos um problema que eu vivo batendo na tecla grave aqui em Ribeirão. Onde você tem mato, você tem lixo. A pessoa, como tá ali, tá largado, então na cabeça das pessoas, ela descarta aquele lixo de forma irregular. E o que acontece aqui em Ribeirão? Eu fico muito chateada e pé da vida, para não falar um palavrão, né? Mas pode falar, se você quiser. Puta da vida. Ótimo, a gente gosta assim da explícita. Isso. Se vai lá, corta o mato, eu estou cortando o mato. O Tadeu vem, retira o mato. Mas tem um lixo do lado do Tadeu, adivinha? O lixo fica. E você sabe que eu liguei na infraestrutura, não só eu, como a Marley, que é uma vizinha minha, e me disseram que quem tira o mato não recolhe o lixo. Então, aí fica aquela coisa cheia de lixo. Burocrático. Absurdo, porque se eu já estou... Nós recolhemos lixo. Então, se você está ali juntando o mato, você junta o mato. Tem um outro saco ali que você coloca o lixo. Ponto final. Simples assim. Tirou o mato, deixa o lixo. É uma falta de comunicação entre a própria estrutura da prefeitura, Disseram né? que não pode, que é uma questão ambiental. Aonde é ambiental? Questão ambiental é você deixar o lixo lá. É a limpeza. Eu não posso falar muito sobre esse assunto, porque eu fico possessa. É engraçado que tudo é da mesma pasta, né? Então, eu não sabia descobrir isso esses dias. O lixo é retirado pela Secretaria de Infraestrutura. O contrato da Lara é na Secretaria de Infraestrutura. O contrato da Capina é na Secretaria de Infraestrutura. E que tá faltando, hein, amigos? Capinação em Ribeirão Pires tá tenso. Ontem eu estava conversando com o Dalmo, da sorveteria lá, ele plantou várias árvores ali na frente. Ficou lindo Ele ali. pega, ele que passa a máquina para tirar a grama, ele faz o papel dele. Ele colocou banquinhos. Gente, fica show. Fica então, mesmo. assim, cada um tá tentando fazer. Só que, assim, eu falo, que falaram que aqui era o pulmão do ABC, né? Destruíram com esse rodoanel, que é outra coisa que eu não posso falar. Porque a São Caetaninha era um reduto dos corredores. A gente chegou uma época que não conseguimos correr ali, tudo cheio de buracos. Caminhões que faziam o rodoanel, acabou com tudo. Né? E nós não temos um acesso ainda, além de acabar com a fauna, com a flora, a gente não tem um acesso. E esse rodoanel acabou com tudo, acabou com a São Caetaninha, eu perdi o fio da meada do que eu estava falando. Vocês corriam lá em São Caetano? Então, nós corríamos lá, então assim, a cidade não tinha esse mato que tem, eu tenho a impressão que tá assim, você não vê limpeza, você não vê, quando você acaba a antiga Avenida Brasil, que ali eles colocaram até uns bloqueios de concreto, Sim. Ali virou terra de ninguém, você anda ali, entulho, então ali virou local de descarte de entulho, porque nós passamos correndo ali. Porque quem corre tem acesso à cidade todinha. Você acaba conhecendo todos os cantinhos da cidade. Então ali você tem tudo. Tudo que você puder imaginar você acha ali. Por quê? O que está faltando? Tá faltando, isso, assim, tá faltando um exemplo ali, assim, tá faltando a prefeitura. Assim, ó, eu entendo que a ação do bem, aí agora vai a pessoa ser processada. Porque, assim, eu entendo que a ação do bem é uma ação de exemplo, é uma ação exemplar, muito bonita, muito legal. Só que o poder público, ele falta fazer o serviço do poder público. Falta Por gestão. exemplo, exatamente, porque e se ele vai lá e limpa? Não é mais fácil para o morador ter um exemplo e falar assim, putz, a prefeitura veio aqui, limpou, vou colocar os moleques para andar de bicicleta ali, vou fazer não sei o quê. Ajuda. Se a prefeitura vai lá na rua Itamaraty, ali entre o 153, 301 e tal, vai lá, vou falar mesmo porque a prefeitura tem que ir lá, porque tá me incomodando, o quintal é meu e eu gostaria de que meu cachorro não ficasse comendo as cobrinhas, tadinha das cobras. Que porque se a pessoa vai lá, limpa o negócio, eu teria o maior amor, porque eu não tenho braço pra carpir um quintal daquele tamanho, entendeu? Falta braço. Falta braço, velho. Eu ir lá e fazer, porque no alto, assim, é super bonito, daria pra colocar um banquinho, porque tem um monte de idoso na rua, colocar um banquinho pra sentar, falar mal da vida dos outros, faz parte da nossa convivência, entende? Faz parte da cultura do brasileiro, até por isso que nós somos diferenciados, né? Por que a gente não, por exemplo, quando eu fazia turismo há 10 anos atrás, 12, né, porque eu fazia isso com 18 anos,
que a gente ia visitar o Parque Pérola da Serra, uma parte do roteiro era dizer que a gente tinha 90% do nosso ar era limpo e não sei o que, isso refletia nas árvores, nos bichinhos. Se eu for olhar agora, eu não tenho certeza dessa informação. Porque a gente ganhou um rodoanel que, graças a Deus, a gente não tem acesso. Porque se a gente tivesse acesso, talvez seria muito pior. Porque estaria entrando carro, caminhão. Tem esse detalhe. Às vezes, o pior não aconteceu ainda, né? Que ainda bem, assim. Mas eu não tenho, assim, a represa, o braço que a gente tem da Billings, meu Deus, né? É um braço que só Deus dá misericórdia. E eu já nadei no camping. Eu nadei na fonte. Ou seja, a gente não pode nem colocar mais nenhum pauzinho, porque é capaz do pauzinho derreter na represa. A gente já não tem mais um parque legal. Os pontos turísticos que deveriam ser, né? Porque a gente tem que lembrar o secretário de turismo nesse momento que Ribeirão Pires, a única coisa que tem de turística são os projetos ambientais, né? São os atrativos que a gente tem, que é o ambiental, os parques, as igrejas, enfim. Se a gente não cuida disso, como que a gente sustenta a parada do turismo, entende? Ótimo, Festival de Chocolate, um atrativo construído que não mantém uma renda o ano inteiro. Mas a gente tem todo mundo... Amigo, o potencial turístico de Ribeirão é a natureza. Se a gente não consegue manter a capinação em dia... E eu não tô falando só pelos turistas que vêm aqui e sugam, né? Eu tô falando de morador. Eu não tenho coragem de chamar os meus amigos pra ir conhecer um parque ou pra ir conhecer, tipo, alguma coisa. Tem um detalhe. Nós tiramos mais ou menos da Estrada da Colônia, no dia 16 de dezembro, por volta de 1 tonelada de lixo. 800 quilos. O Jaci falou que o carro dele cabia uns 500 quilos, mas ele estava muito cheio, então ele acredita, 600 quilos, né? Tava caindo. Nós andávamos, o lixo ia caindo, assim, que nós fomos levar para o local adequado lá, para que eles dessem um descarte correto. Se você for agora lá, nesse meio tempo foi carpinado, acho que tem 2 semanas. É minha passagem todos os dias por lá. Você vai ver muito entulho. Muito lixo. É entulho. Você fala, então, tá sendo um problema grave. Aonde vai... É um ponto viciado, certo? Se uma moradora consegue identificar um ponto viciado, então, por que o poder público não consegue identificar um ponto viciado? É assim, né? E tem um representante aqui do poder público. Então, senhor Blanc, como vereador, né? Eu estou Vamos bater nele. Pode. Como não, vereador. Mas só depois que acabar. A grande questão é, infelizmente, a gestão, a gente vê não só essa, como as demais que se passaram, e muitos aí pelo Brasil afora, faz pro grupinho deles, sabe? Eles não abrem o leque para toda a sociedade, não se governam para todos, e só para eles. Então isso aí já foi repassado, né? Logo depois da ação, até antes da ação, a gente acaba repassando alguns pontos que são viciados, como na Estrada da Colônia, no Taquaral, no próprio São Caetaninho ali. Se você passou debaixo do rodoanel. Ali, você vai ver que tá tudo sujo. Você sobe à direita, uma ruazinha que chega lá na Rua Poá, lá naquelas ruas lá em cima. Do lado direito, é descarte. E aquele pessoal das caçambas, da né? cooperativa. Eles vêm e descartam lá. Por quê? Porque custa caro para jogar na Lara. Então, pois deveria custar mais caro ainda na fiscalização. Sim, então, são conscientização e multas. Não tem jeito. Eu acho que você conscientiza a pessoa quando você mexe no bolso dela. Falta gestão. Não tem outra justificativa. Então, infelizmente é isso. Eu não sei. Esse já é briga de cachorro grande. Mas eu falo pra você que eu me sinto assim. Eu me sinto abandonada. Eu tenho um lema pra mim. Aqui era o pulmão do ABC, virou o lixão do ABC. Não, e é nosso pulmão tá danificado, gente. Se você ficar ali na estrada, na Avenida Santo André, e ver a quantidade de caminhão que passa, e vem, ou eles jogam em Ribeirão Pires ou Rio Grande da Serra, de entulho, mas não é 1, não é 2, não é 10, não é 100, não é 200, você perde as contas por dia. Você perde as contas por dia. Muita coisa. E eu já notifiquei as secretarias, já conversei com a Secretaria de Meio Ambiente, até de Trânsito, para tentar que bolássemos alguma coisa, né? Ou taxa os caminhões, sabe? Você cria uma taxa, o caminhão entrou na cidade, ele vai pagar uma taxa. Então ele tem que ter uma guia. Um selo, sei lá. Ele tem que ter uma guia, um fiscal que vai lá, deixa eu ver se tem. Mas só vou passar por Ribeirão Pires.
Mas por que eles não vêm pela Inti-Biriçá? Eu te falo, sabe por que não vem? Porque na Inti-Biriçá tem a rodoviária militar e tem a balança que taxariam eles. A balança já mostra que ele está acima do peso, ele ia ser apreendido. Então eles fogem, eles saem lá de São Paulo, de São Bernardo, de Santo André, de São Caetano, de Mauá, de Diadema, de qualquer lugar eles fogem e eles cortam o nosso viário de Ribeirão Pires. E muitos desses caminhões não chegam lá no destino que é Rio Grande do Sul, que eu acredito que também não seja legalizado esse aterro lá. E escapam para cá. Então aí vai para Ouro Fino, vai para o Caçula, vai para o São Caetaninho. Muito aprazível, localzinho esquecido, 13 quilômetros, 14 quilômetros. Não existe fiscalização, poucas. São as câmeras que tem nas casas. Não, então, esquece. assim, é local muito verde, de mananciais, ninguém vê. Então, o caminhão virou lá, acabou. De madrugada, na maioria das vezes. Não, e a população mesmo tem que De sair dia para mesmo, trabalhar pode de falar. lá. Não tá É um nem de bairro. madrugada, de Durante dia a mesmo. semana você não vê ninguém, porque a população precisa sair de lá para trabalhar. Sim. Então, assim, é de dia, na cara de pau, nos descartes. Nós temos né? empresas aqui na cidade, né, em Ribeirão Pires, de caçamba, que assim, é uma questão que eu venho desde o início do meu mandato. Posso fazer um parênteses? Porque eu chamo noticiação e aí a abertura da noticiação acho que vai cair nesse assunto. Tá. Aí a gente já faz um gancho. Vamos Solta a de vinheta, Simone. do noticiação? O nome dela. Você vai ter que fazer parte da São Bem. Olha, tem camiseta lá da São Bem. Puta, Eu adoro tenho, camiseta. cara. Não, eu tenho no carro. Se você quiser pegar. Olha. O legal da Ação do Bem era que se conseguisse assim, ampliar, né? Sim, sim. Mas esse projeto que você tem, ele pode, eu estou para operar a coluna de novo, que infelizmente eu não estou com ela. Eu estou com um ligamento pressionando na medula e blá, blá, blá. Então, tá aparecendo. Vocês tinham hora pra acabar o programa? Sim, a gente vai até às 18 Ai, não, eu vou horas. falar agora. E aí vamos de noticiação, que é o bloquinho de notícia. E aí a gente vai, acho que entrar no assunto que o Humberto começou a puxar. Hoje, pela hora do almoço, a gente teve notícia de mais uma barragem em Minas Gerais, Eu não vi. que prejudicou a cidade de Brumadinho. Mais uma vez a Vale do Rio Doce, mais uma vez tem todo aquele discurso de que a empresa não irá se manifestar ainda e provavelmente não irá se manifestar depois, vai escrever uma carta e não tem responsabilidade nenhuma com o que aconteceu de fato, como foi em Mariana há 2, 3 anos atrás, foi em 2015, né? 2015. Vai fazer aí quase 4 anos que uma cidade desapareceu, que um rio foi comprometido, e aí tudo que envolve fauna, flora, enfim. E acho que eu vou cair no assunto que você começou a falar, Humberto, que a gente também tem as questões individuais, mas me pega muito quando tem as políticas de consumo de água, que a gente vê uma campanha incrível na televisão, no rádio, que é para diminuir o banho para 3 minutos, que não sei o quê, mas as empresas esbaldam litros e litros de água, e acho que a minha pergunta ia ser qual a fiscalização que existe sobre empresas, ou política de, sei lá, bater imposto de mercado, que descarta corretamente papelão, que tem alguma parceria com uma cooperativa, enfim. E acho que esse assunto também é muito grave, de caminhões que descartam nos bairros, né? Qual é a vista do poder público sobre sobre o grande, sobre empresas, em Ribeirão Pires, que eu me lembro assim, não tem nenhuma lei específica de benefício na questão ambiental. Tinha alguma coisa, a gente até pesquisou logo no começo do mandato, que era... Na verdade, a Ribeirão Pires perdeu os selos, né? Selo verde, azul. Não, mas era se você tivesse... Que é muito triste, né? Sim. Solar, energia solar, eles abatiam alguma coisa, mas são Tinha a leis... questão das cisternas das também. cisternas também, mas são leis que não foram para frente, sabe? Por falta até de fiscalização, falta da gestão em Acho si, que até né? o atual prefeito tirou essa questão da lei das cisternas, né? Ele fez, né? Foi retirada. Foi retirada, Que foi né? na época do antigo prefeito e ele retirou. Nós no Ribeirão Pires não tem. E você estava falando agora do caso, né? Infelizmente lá onde aconteceu hoje, Sim. infelizmente o início a gente nunca sabe como que iniciou, né? Tanto Mariana, mas os fins são sempre os mesmos, né? O maior prejudicado
é o ser humano, o nosso O planeta. trabalhador É. que trabalha a vida para construir uma casa e em segundos essa barragem... Hoje parece que acaba. pegou fogo no refeitório, não foi isso? O fogo iniciou no refeitório, né? Foi quando a gente estava saindo para cá que a gente acompanhou um pouquinho do jornal hoje e a gente pegou por cima. Eu tava vendo aqui, parece que pegou fogo, começou no refeitório, o fogo, e aí o negócio se alastrou. Bombeiros sobrevoou a área afetada pelo rompimento da barragem. Não sei direito como é que foi o negócio. É tão ruim, né? Porque é um acidente que pra eles é assim, tá na margem de risco. Você fala assim, meu amigo, a sua margem de risco destruiu uma família, mano. Compromete vidas, né? Vidas, né? Tipo, a ecologia de Mariana mudou. Aqui, ó. Tem, Não tem, né? Não Acabou a teve barragem, estudos negócio- que pelo desastre em Mariana a gente começaria a sofrer, como a gente está sofrendo agora, com epidemias vindas de mosquitos e tal, pelo desastre de Mariana. Você entende que mexer com o ecossistema, meu amor, não é que nem você, não vou plantar meu arroz, o meu feijão no algodão. O ecossistema é uma parada muito louca, que vai mexer com o tempo, com temperatura, Nós com temos chuva. algo solo. muito próximo a nós, né? Que eles estão negociando e estão conversando, que seria Porto Seco? Porto Seco aqui em Paranapiacaba. Posso falar? Eles falam, mas lá foi replantado. Mas hoje a flora que está, né? E a fauna... Outra. Né? Tipo, é outra. Como que a gente recupera o que está, assim? Como que a gente recupera o que aconteceu no Rodoanel, por exemplo? Quem está fiscalizando se a contrapartida, porque tem que ter uma contrapartida social, né? Sim. Quem fiscaliza essa contrapartida? Você. Não, na realidade, Você, vereador. na realidade do Rodoanel, na época, né? Eu não era, né? Mas a gente acabou levantando. Teve a questão de ISS, que não foi pago e não foi repassado. Hoje, em Ribeirão Pires, ocorre a segunda etapa, que está passando a tubulação da Petrobras. Uhum. Né? Eles estão passando em cima daquilo que já estavam passando. Mas eles atingem, né, a cidade. Assim, eu, enquanto vereador, eu tento fazer meu papel, eu encaminho a documentação, a secretaria, a gente cobra, até em Ouro Fino, principalmente, que é o secretário que cuida da região de Ouro Fino, eu já questionei ele, o que eles estão fazendo em relação às empresas que se utilizam da cidade, né, para gerar lucro, ganhar muito lucro, e o que eles dão de retorno. Nossa, Humberto, a gente fala muito disso, mano. Muito, sabe por quê? Porque a gente, as pessoas acham que é meio radical, né? Você fala assim, nossa, Cota nada a d'água, ver, posso falar? Cota d'água. Nós hoje somos produtores de água aí, teve, né, aquela transposição que passa por Ouro Fino, inclusive ali pelo Soma, ela vem cortando tudo e tem uns tubos grandes. O que a gente recupera para o município, né, de benefício financeiro? Hoje Ribeirão Pires tem algo que é mais valioso que o ouro até. O litro de água hoje custa... A água hoje é escassez, né? Porque R$2 eu paguei numa garrafinha que é produzida em Ribeirão Pires, tá bom, gente? Isso Gostaria é de pagar 50 Isso é centavos. porque você comprou direto lá. Se você comprar... Eu comprei aqui, o pior que é isso. É isso que eu... Não, direto ali, aqui direto na Pilar. Você pode comprar em qualquer mercado, é R$4. Então vale muito dinheiro e a gente não valoriza aquilo que nós temos, né? principalmente porque é 1% da água doce do planeta. Você estava né? Só falando... tem outros, então, o Você resto falou tá da questão congelado, do turismo. O que eu vejo em relação ao turismo? O turismo é a bola da vez para alavancar Ribeirão Pires de fato, né? De verdade. Ganha do governo do estado 4 milhões por ano só apresentar projetos. Se tivessem apresentado projetos viáveis, né, para o turismo. Não somente fazer um bulevar. Falar, bulevar gastronômico, qual que é a identidade de Ribeirão Pires? Nós não temos uma identidade, né? Exatamente, foi o que eu falei, assim, o turismo, o que tipo de turismo a gente quer? Porque a indústria do turismo, meu amor, não é você construir uma rua com restaurante que você vai atrair pessoas para lá. O restaurante... Isso, Campos do Jordão faz lindamente. Não, mas depende muito do empresário para construir o restaurante. Você fez a rua. Então. Pô, mas vai ter empresário que vai construir restaurante? Será que vão ter pessoas que estejam, né, assim, sem incentivo, que queiram vir para Ribeirão? O próprio empresário aqui de Ribeirão Pires, quem vai investir, né? Ontem eu pude ver uma reportagem falando das questões lá no Boulevard da pessoa que tem deficiência, né? Que não consegue se locomover mais em Ribeirão Pires. Mas é um público também que a gente poderia estar atendendo hoje, né? Porque a cidade é uma cidade boa, com todas as dificuldades, nós somos ainda um pulmão do ABC, com todas as dificuldades.
tem que tomar muito cuidado em algumas regiões que as comunidades vêm invadindo o Ribeirão, que também não há uma fiscalização. Ontem eu estive conversando com o pessoal da guarda, lá na Estrada dos Fernandes, está inviável de andar. Eles assaltam até o carro da guarda, aí você a gente se passar. Então, mas são questões aí, voltando para o turismo, a gente são tantas coisas, né? São tantas ideias. Posso fazer um gancho sobre o turismo? Ah, você quer um sim? Dentro do noticiação, essa semana a gente teve notícia que o governador de São Paulo assinou um decreto que chegou a diversas instâncias. Em Ribeirão Pires, cancela o projeto do Parque Linear. O Humberto está por dentro disso, é verdade. Vai mesmo afetar essa proposta de Parque Linear, que seria na Avenida Valdírio Prisco. O Parque Linear, pelo que a gente pôde levantar, né, foi noticiado, ele ia iniciar ali na Ayrton Senna, né, até na Capitão José Galo, até a entrada do Jardim Panorama. Ia ser um pedaço, um trecho, eles iam fazer alguns avanços para cima do rio, algumas coisas assim, para transformar, na realidade, ia ser, posso falar, mais um bulevar gastronômico, ia arrumar as calçadas. Eu nem sei se ele tá com razão de cancelar, porque hoje você vê aí aplicado, sei lá, 2,5 milhões fazendo calçadas com lojotinha e a rua com lojotinha. Era melhor ter deixado o asfalto. Sim. Não vejo mudança nenhuma, não vejo um bulevar gastronômico. Não entendo aquilo como um bulevar gastronômico. Não entendo a Kate Richard como uma revitalização. Não entendo. Corredor, gente. Não, eu não entendo, entendeu? Aí, pelo que eu pude analisar e ver nas reportagens, o governador atual hoje, ele fez um levantamento de projeto e cancelou alguns valores que estavam emitidos, né? O próprio secretário de turismo, eu questionei ele sobre isso, ele falou, mas é etapa 1, etapa 2, mas enquanto não tiver um projeto de fato pro turismo, ficar fazendo obrinha para dar retorno, não vira nada. Sabe, a gente tem que ver concreto, mano. Até porque se eu fosse o governador, claro que eu seria melhor do que ele nesse momento, mas se eu fosse ele, eu também não ia dar o dinheiro da capital. Porque eu falo assim, calma aí, um projeto é parecido, então não vou. Qual que retorno que eu teria em relação a isso? Tem que pensar, mano, não dá pra gente ficar... É até triste, né? Hoje são 4 milhões que a cidade capita do governo do estado para o turismo, que deveria ser aplicado no turismo de alguma forma efetiva, né? Poxa, hoje você chega em Ribeirão Pires, tem uma plaquinha lá na Intibiriçá, bem-vindos a Ribeirão Pires, você tem um outro na divisa de Mauá, Ouro Fino, Rio Grande da Serra. Poderia usar esse dinheiro do turismo até para o cidadão comum, né? Fazer portais, em vez de fazer aquele portal ali na Kate Richard, poxa, fizesse um na Intibiriçá, um lá em Ouro Fino, onde daria segurança para o morador. Sim. Tá? Onde ficaria a polícia, né, a GCM, que cuida do cidadão, que é um patrimônio do município. O cidadão também é um patrimônio. A GCM é para cuidar do patrimônio municipal. O cidadão é um patrimônio do município. Então, cuidaria de nós de uma maneira mais efetiva. Eu vou ter que cutucar nesse momento, gente. Esse dinheiro poderia ir, por exemplo, pro terreno da fábrica de sal, não é verdade? Que é um patrimônio tombado, que ali tem uma biblioteca. A única biblioteca que hoje, por exemplo, eu perguntei pro vereador que veio aqui, também não se sabe para onde vai a biblioteca. Ela vai pra... Tem uma coisa que você fala assim, olha só, vai lá pra... Não, vai aqui. Mudou agora. Mudou, olha só. Aquele espaço em cima onde tem o teatro. Hotel Escola. Muito acessível, né? Não, é fora de mão. Nossa, obrigada. As pessoas que visitavam uma biblioteca que era centralizada, acessível, já não ia, né? Na biblioteca de coisa, eu passo lá todos os dias. Então, mas dentro Passava, dela, né? Porque agora tá trancado. Dentro dela, ela tá bem prejudicada a questão de infraestrutura. Sim. Chovia, assim, não é que pingava, chovia. Sim. Chorrava água em cima dos Na livros. escola também tinha infiltração. Mas o que é isso, Humberto? Falta de gestão. Falta de gestão, Não tem outra mano. explicação. Falta de cuidado com o próprio equipamento. A falta de cuidado com o próprio Falta de público, interesse, entendeu, mano? Não adianta falar assim, a fábrica de sal... Eu repito isso e eu não vou me arrepender de repetir isso, que a fábrica de sal é perigosa. É perigosa porque é negligenciada pelo poder público. Porque não tem uma pessoa que olhe para aquele lugar e não veja o interesse que não seja financeiro. Porque eu não consigo entender por que a gente vai tirar uma escola municipal, uma biblioteca, a única biblioteca municipal com acessibilidade, que tinha um acervo gigantesco de livros em braille, por exemplo, e a gente coloca num pico do
morro, as crianças da escola municipal, pelo que a gente sabe, ia para o prédio da FISC, que não tem a mesma acessibilidade, não tem a mesma, o mesmo convívio com a natureza que tinha ali, pra gente doar para uma escola privada. Eu não consigo entender, mano. Deixa eu falar, Dani, é assim, né? Isso é culpa sua, senhor vereador. Não, eu votei, não é culpa minha, né? Nós temos 17 Eu culpo vereadores quem na quiser. cidade. Eu votei na época para doar para o SESI, porque eu entendia que naquele momento... Não te perdoo. Tá bom, desculpa. Eu entendia que naquele momento seria a melhor opção do que largar do jeito que está largada, né? Hoje o SESI, ele faz um trabalho, você vai na Paulista, Sim, gente, você a questão não é o SESI. Sim. É o que a gente fala, mano, o projeto S lá, não sei o quê, é amor. Mas Eu deixa eu desejo te falar, que os alunos ó, tenham o posso seu falar? projeto. Não vou deixar você falar. Deixa Eu vou eu falar falar. do O seu que programa. eu acho que vai acontecer. E é o que eu estou vendo. Faltam 2 anos para acabar a gestão. Sim. Na assinatura do convênio lá que nós assinamos, né, no projeto que passava para o SESI, falava em início da obra, né, e você não vê uma movimentação. Graças a Deus. Então, provavelmente isso aí retorne ao poder público novamente, e é onde a gente realmente precisa trabalhar na causa, né? Sim. Então, a ação, a causa e o efeito. Realmente hoje deveriam fazer um projeto com esses 4 milhões, revitalizava todinha aquela fábrica de sal, Sim. revitalizava aquele espaço, transformando ele num parque. Poderia transformar lá num parque. Hoje ele virou uma cidade turística que não tem Parque turismo, né? Central. Ali, mano, na boca do trem, Hoje sabe? nós temos uma vantagem das outras cidades turísticas, que é o trem. Uhum. Que cidade turística que tem o trem? Que sai do Brás, em 40 minutos te deixa na cidade. Bom, e a gente tem algumas cidades vizinhas, né? Santo André, Mauá, São Caetano, que poderiam, a população de lá, vir frequentar Ribeirão Pires. Vamos usar de exemplo, assim, não dá pra fazer um parque com árvores. Ok, Centro Cultural Vergueiro, mano, Não, que tem uma biblioteca catavento. maravilhosa, o Catavento. Não, eu olho para a fábrica de sal, eu sempre imaginei um catavento lá, né? Até em relação ao museu, você trazer... Mas vai mudar. Eu acho que a política está mudando, as pessoas estão mudando. A gente já tem que planejar, olhar para frente aí. Falta 1 ano e meio para as novas eleições. E tomara a Deus, né? Eu espero, assim... Eu ia usar seu slogan. Pense novo. Como é o nome disso? Inconsciente, Deixa eu te falar, Dani, eu acho que assim, inclusive os políticos atuais de hoje, eles têm que entender, né, que a política está mudando. Não se faz mais política para grupos. Não é mais grupo. Ou faz política para todo mundo, ou esses caras vão sair fora. Então, eu acho que assim, dependente de quem for os novos políticos da cidade, mas que estejam comprometidos com uma causa, né, que a causa é Ribeirão Pires. Eu gostaria até de formar aí pessoas que fossem ser novos vereadores e usasse aquilo que a gente fez de bom e aquilo que a gente fez de ruim, tirasse, sabe, analisar. Eu acho que nós temos que ouvir os antigos também. Sabe? É uma questão de formar aí um conselho com os antigos prefeitos da cidade, independe se é do PT, do PCdoB, do PSL, PMDB, não importa, mas são coisas. No meio lá tem coisas boas, tem as coisas ruins, então a gente filtra, tira fora, né? Mas ouvir, sabe? Esse é um defeito dessa gestão hoje, ele não ouve. Ele não ouve ninguém, ele ouve o grupo dele. Só que o grupo dele não é 100% certo, eles não são 100%, os 120 mil habitantes da cidade. O grupo deles tem o que lá? 200 pessoas, 100 pessoas? Então olhar para a cidade como um todo, né? A fábrica de sal poderia ter feito uma audiência pública. Eu conversei isso em tribuna. Inventou audiência pública. Não inventei nada. Eu conversei isso em tribuna, mas assim, não teve uma voz, né? Teve um outro vereador que esteve aqui a semana passada, ele até fez uma enquete na rede social. Que eu discordei com ele sentado nessa cadeira. Não, a enquete, ela assim, é mais algo pessoal do que coletivo, né? É para ele ter um termômetro daquilo que ele fosse votar. Eu achei interessante. Eu achei legal também quando ele puxou. Eu votei na enquete dele. Claro que eu votei contra a doação. Mas eu acho que, por mais que é no seu perfil, é muito personalizado. É o seu público, né? Aquilo lá que você tem na Exatamente. rede social. Você tem lá 5 mil amigos, é o seu público, é os seus amigos, são pessoas... Por que não faz isso na praça? Não, eu bati uma agora, eu fiz uma abaixo-assinada em relação ao não aumento da passagem.
Eu fiz na minha rede social, mas eu saí do físico. Eu acho que todo mundo tem que sair um pouco do virtual e ir pro físico. Sim. E lá no físico, quando você vai ver as dificuldades, sabe? Eu vou ter que colocar de novo. A gente tá estouradaço. Eu gostaria de ter um programa de 4 horas, eu tô nervosa. O Noticiação ia falar sobre a nova estação da CPTM, parece que temos novidades, né, entre Santo André e Capuava. Tinha o discurso do presidente em Davos, que não precisa, isso é só 6 minutos. Foi aí uma vergonha, né? Acho que a gente se prende muito ao bandejão, à caneta Bic, e isso tira um pouco nossa atenção do que realmente está, acontecendo de fato. E tem o meu rolê. O meu rolê, acho que a gente tem uma dívida com a Liga de Ribeirão Pires Futsal, que nos mandou o calendário. Então, vamos entrar tem mais uma coisa de noticiação, por isso que teve uma lacuna. Essa semana, o começo aí do caso Marielle, que o Território Livre FM sempre debate, desde esse triste acontecimento que reverbera na nossa política, na democracia. É muito triste. Então, a gente tem um desdobramento que é a saída do Jean Willis do Brasil. Isso não pode ser motivo de chacota, isso tem que ser discutido. Os argumentos que ele colocou na mesa, que é a vida ameaçada, o trabalho na política sendo ameaçado. Uma pena que a gente não vai poder aqui entrar no assunto, porque isso vai direto com o que a gente acredita que é um pensamento livre e a liberdade. Mas enfim, temos aí uma vida pela frente para debater isso. Quem vai assumir no lugar do Jean Willis, se eu não me engano, é o David Miranda. Perdão se eu me equivocar no nome, mas também é do PSOL, e já colocou na rede, porque foi na rede que o Jean Willis foi atacado pelo presidente, já colocou lá que não será diferente a atuação, as causas, e será um deputado combatente. Estamos estouradaço. Meu rolê. Amanhã tem a Liga Futsal, semifinal do Municipal. As 4 equipes classificadas são Família versus Cidade Santa, às 6h30, no CTT Ouro Fino. E logo depois, a gente vai ter o Conquista contra o 2B Kennedy, às 19h30. Lembrando que as 2 equipes vencedoras, além de disputar a taça do Municipal, estão classificadas para a Uniligas, que vai reunir os campeões aí de Diadema, Mauá, São Caetano e Santo André. Serão aí as equipes que vão disputar essa taça. Ribeirão Pires, pela primeira vez, mandando representantes. Então é muito importante, prestigie o futsal em Ribeirão Pires. E amanhã e domingo tem ação na praça, tem programação aí de férias. Pena que é só um final de semana, né? As férias é um mês, mas já é um início. Então compareça, leve aí as crianças. No domingo tem programação infantil, tem show musical. Amanhã é o Flashback, que bomba em Ribeirão, né? Já entrou aí como uma programação, a galera pede muito nas redes. Então compareça. E aí acho que a gente pode partir para as despedidas, porque avançamos demais o horário. Vamos tomar uma bronca do seu Ademar, com certeza. Puta, mas tinha muito mais coisa pra falar. Tinha muito não mais falei nada coisa. ainda, mano. Não, a gente tinha o projeto 2019, projeto 2020, a gente tinha tanta coisa. Ó, o chefe mandando assim, a gente, ó, o horário aqui, mano, falando assim, ó. Tá, falou pra gente terminar. Mandou. Mas é isso, gente. Então, a gente tem muita coisa pra falar. Seria muito legal a gente continuar. Quem sabe a gente marcar um podcast. Boa. A gente já tem certas coisas, a gente podia ir comer uma esfirra. Mentira. Tem certas coisas que a gente pode conversar, mas tá tudo certo. Semana que vem a gente tá aqui de novo. Semana Podemos que vem fazer é que dia? lá no Jardim Brasil. Podia, seria muito legal a gente ir até lá. No parquinho. Seria legal. Seria legal. Seria bem legal. Acho muito interessante. É isso mesmo. Fica na agenda do Território Livre FM. É isso. Então, muito obrigada, então, no 87,5 por quem conseguiu nos ouvir aí. Muito obrigada pelos amigos que entraram em contato com a gente para avisar que estava tudo certo ou que não estava tudo certo. Muito obrigada, então, 87,5. Muito obrigada, Lê. Muito obrigada, Tadeu. Muito obrigada... Amigão. Eu não consigo te chamar de amigão. Mas muito obrigada a todos que estiveram com a gente aí no Instagram, aqui no Pensar Ribeirão Pires, aqui no Instagram ou no Facebook do Amigão também. O que é, mano? Já acabou o tempo. Eu vou fazer só as minhas despedidas. Valeu, amigão, valeu, Alessandra. Vai falar que São Paulo E ganhou. como a gente colocou lá no começo, o São Paulo é tetracampeão da Copinha, foi no sufoco, 2-0, depois o Vasco correu atrás, Não vai dar foi certo. nos pênaltis. Corta, E aí, Evelyn, corta. que bela comemoração dos 465 anos de São Paulo, valeu, começamos campeão. Vamos que vamos, São Paulo, Amauri, São Paulino, Digo Black, São Paulino, é nóis. Tchau, gente. Tchau.
Nossa, tinha que falar, muito bom. Pensar Ribeirão Pires, muito obrigada por quem esteve na live. Quem acompanhar essa live durante a semana pode comentar, pode deixar o seu alô aí, que a gente monitora essa live e a gente manda os recados para ler ou para o Humberto se for necessário, certo? Então continua aí no Pensar Ribeirão Pires e curte a live, compartilha, vê mais tarde, E acho que pode fazer as despedidas, Humberto, Alê, nas redes. Fiquem à vontade. A minha acabou. Onde a gente encontrou a Ação do Bem nas redes? Exato. Instagram, Instagram tá Ação do Bem, Pense Novo, tudo junto, vai aparecer lá algumas ações que a gente fez ou algumas ações que nós vamos fazer pela frente. Normalmente a gente divulga lá, faz um textinho, a Alessandra até que faz lá, é bom os textinhos, ela faz, a gente posta. Tadeu é bom? Tadeu para filmar? E aí a desastre, não, gente essas coisas assim. acaba divulgando lá, é interessante a participação da população no Ação do Bem, como é Sim. interessante a participação da população na política local de Ribeirão Pires, na rádio comunitária, na vida da gente, é muito importante essa socialização. Então, galera, quem quiser ir acompanhar, né, Ale? Eu acho que a mensagem é essa aí, né? Sempre estar cuidando no seu entorno aí, nunca estar esperando ali pelo próximo, né? A prefeitura, é o fulano, é o vizinho, né? Você vestir a camisa e falar, eu posso fazer o diferencial, né? E estar em volta. É isso aí. É isso aí, Deixa eu dar galera. tchau aqui no Instagram. Tchau, Instagram. Deixa eu ver. Renato, obrigada. Valeu, gente. Ai, não consigo enxergar. Coutinho, obrigada. Elaine também, obrigada. Natália, obrigada. Messias, Dona Rosana. Bom, enfim. Obrigada a todos aí que acompanharam a nossa live aqui no Instagram. Se você quiser, comenta aí, territoriolivre.ufm. A gente ainda vai fazer o vídeo que a gente prometeu cantando. Ação do Bem no Instagram, importante. Ação do Bem. Ponto quê? Ação do Bem. Ação do Bem, Pense Novo. Ação do Bem, Pense Novo, acompanhe o projeto dos meninos, que é muito importante, e contribua, vai lá, se você tem alguma coisa perto da sua casa que você também quer modificar, que você também quer ser o exemplo de transformação, entre em contato com essa pessoa maravilhosa, corredora, pra gente conversar direitinho, pra gente não, né? Pra ela te orientar, como que você consegue ser o exemplo do seu bairro também, certo? Território Livre FM, sexta-feira tá de volta, acompanhe as nossas publicações diárias e até mais. Ai, não sei encerrar.